Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu fiquei surpreendido, estava à espera que o Sr. Presidente seguisse a ordem da representatividade, mas há este princípio da alternância, entre os partidos da oposição e os partidos que apoiam o Governo, que acho que é muito salutar. Quero começar por cumprimentar a Sra. Ministra e o Sr. Secretário de Estado, agradecer as notas preambulares que aqui nos deixou, Sra. Ministra, deixando apenas um receio. Eu tenho apenas receio que a Sra. Ministra possa entrar no mesmo ritmo dos seus antecessores no que toca de anunciar as mesmas coisas uma, duas e três vezes. Esta questão da fusão das direções gerais já constava do Orçamento de Estado, já foi anunciada antes do Orçamento de Estado, foi discutida com o Orçamento de Estado, pelos vistos continua ainda em gestação, sem nunca chegar a ver a luz do dia. Em relação às vagas do sistema prisional, já lá iremos, mas parece-me que a Sra. Ministra está a fazer o mesmo que fez o seu antecessor Alberto Costa, que anunciou 4 ou 5 vezes o mesmo concurso de contratação de inspectores da Polícia Judiciária. E o problema é que quando chegámos ao fim daqueles 4 ou 5 anúncios, continuavam a ser os mesmos 140 inspectores e ainda tinham sido passados a 500 ou 600. E a Sra. Ministra, e já lá iremos, a Sra. Ministra já em julho do ano passado me deu uma resposta, uma pergunta escrita, anunciando mais 1000 novos lugares nos estabelecimentos prisionais. Hoje já anunciou mais 1323, não sei se somam aos outros 1000 que me tinha respondido, se são os mesmos, mas já lá iremos. Sra. Ministra, muito rapidamente, só para deixar duas ou três notas sobre os temas com que iniciou esta audição. Sobre o regime jurídico do inventário, Sra. Ministra, há bocado quando fiz aquela ressalva sobre a aprovação por unanimidade, a minha preocupação não era tanto com a retificação dessa aprovação por unanimidade, nem sequer foi só o PCP que não votou favoravelmente, houve outros 2 grupos parlamentares que, tal como o PCP, se abstiveram na aprovação desse regime jurídico de inventário, mas queria sobretudo deixar-lhe este alerta, Sra. Ministra. Aquele regime jurídico de inventário que foi aprovado em fim de mandato da maioria absoluta do Partido Socialista, tem problemas gravíssimos que nunca foram resolvidos. Aquele regime jurídico nunca entrou em vigor porque, atrapalhada com as normas de entrada em vigor e com a incapacidade de preparação das conservatórias do ponto de vista material, do ponto de vista das condições materiais para a aplicação daquele regime, esses problemas nunca foram ultrapassados. Mas há problemas muito mais graves nas alterações legislativas que foram introduzidas, e deixava-lhe aqui esse alerta, uma vez que está o Ministério a rever este regime jurídico de inventário, valia a pena considerar esses problemas e julgo que o Ministério tinha muita vantagem em poder recuperar a discussão parlamentar que foi feita no final do verão de 2009 sobre essa matéria. Em relação ao Código de Insolvência, Sra. Ministra, como sabe, foi nesta Comissão que foi discutida a revisão do Código de Insolvência e Recuperação da Empresa. E queria dizer-lhe, Sra. Ministra, que apesar do grupo parlamentar do PCP ter apresentado cerca de 2 dezenas de propostas de alteração e, inclusivamente, os grupos parlamentares do Partido Socialista e do Bloco de Esquerda terem também apresentado propostas de alteração, a resposta que tivemos dos grupos parlamentares que sustentam o Governo às propostas de alteração que foram apresentadas foi a mesma resposta que a Sra. Ministra teve a oportunidade de dar. Portanto, apesar de propostas construtivas apresentadas pelos partidos de oposição, houve zero disponibilidade de acolhimento, nem sequer de acolhimento, já não digo acolhimento das propostas, de consideração das propostas apresentadas. Todas elas foram chumbadas e, obviamente, que muitas das preocupações que estão traduzidas naquelas propostas que apresentámos, nós temos, Sr. Ministro, nós temos, algumas das quais foram manifestadas pelo meu Secretário-Geral na sexta-feira passada no debate com o Sr. Primeiro-Ministro, e muitas outras constam da discussão que fizemos. E sobre as alterações, sobre as propostas que a Sra. Ministra aqui anunciou, de alterações aos códigos, eu queria deixar-lhe um desafio, Sr. Ministro, e é um desafio sério. Era o desafio da Sra. Ministra poder utilizar uma figura regimental que permite aos membros do Governo apresentarem nas comissões parlamentares as propostas de lei. Porque eu julgo que o trabalho parlamentar tinha muito a ganhar com a utilização dessa figura regimental. Nós confrontamos muitas vezes com propostas de lei apresentadas já depois de estar agendada a discussão em plenário, a Comissão Parlamentar vê-se confrontada com prazos curtíssimos para a apreciação preambular das propostas de lei antes da discussão em plenário, e eu gostava, Sr. Ministro, de deixar este desafio, sobretudo tratando-se dos códigos processuais e sobretudo tratando-se de matérias com esta relevância e com esta importância. Eu julgo que seria útil a Sra. Ministra aproveitar esta figura regimental para podermos fazer na Comissão uma discussão preambular à discussão em plenário destas matérias e, sobretudo, para podermos fazer esta discussão com a profundidade que estas matérias exigem. Passando àquilo que são questões concretas que queria colocar, Sra. Ministra. Em primeiro lugar, em relação ao mapa judiciário,
Há uma expressão popular que eu julgo que caracteriza a discussão que já hoje aqui tivemos sobre o mapa judiciário, que é uma expressão popular que diz que tão mau é Pedro como Paulo. De facto, o PSD, há 2 legislaturas atrás, rasgou o Pacto para a Justiça com o argumento que o Partido Socialista pretendia encerrar tribunais e o PSD não podia estar de acordo com isso. Hoje, nós confrontamos com esta situação de estar um governo do PSD e do CDS a dar concretização à reorganização judiciária que constava desse pacto para a Justiça, encerrando os tribunais que, na altura, eram motivo de denúncia do pacto e que o Partido Socialista dizia que nunca seriam encerrados. E, portanto, no meio disto, o Sr. Ministra, era óbvio já há muito tempo que aquela reorganização judiciária previa o encerramento de tribunais e que o encerramento de tribunais acabaria por ser concretizado. Mas a Sra. Ministra diz que estava a proceder a uma revisão do estudo sobre a reorganização judiciária. E eu queria sugerir-lhe, Sra. Ministra, que aproveitasse essa revisão do estudo para repor a verdade dos números. Porque quem produziu aquele estudo falseou os números. É a verdade, Sr. Ministro, é uma acusação grave e eu assumo a gravidade dessa acusação. Mas, de facto, aqueles números estão falseados. Porque foram nos números dos processos entrados em tribunal, nos números da quantificação do volume processual nos tribunais, há números que estão falseados. Há tribunais que têm processos que deram entrada nos tribunais e que foram apagados das estatísticas. Já há até uma justificação que é de que isso terá sido feito em função dos processos que deixariam de correr termos naqueles tribunais com a reorganização do judiciário num determinado sentido. Sr. Ministro, mas isso é falsear a realidade. Porque dizer que entram num determinado tribunal menos de 250 processos por ano, não contando com ações executivas, com outro tipo de procedimentos que são movimentos processuais daqueles tribunais, é falsear a realidade. Há uma outra realidade até, Sr. Ministro, que não foi tida em conta naquele estudo e que era importante que o Ministério da Justiça a tivesse em conta, que é a prestação de serviços às populações pelo Ministério Público, pelos serviços do Ministério Público, que, deixando de existir tribunal, deixaram de existir também. E esse, Sr. Ministro, e essa é uma dimensão que eu julgo que o Ministério da Justiça devia ter em conta, sobretudo porque ela é preventiva de muita da conflituosidade em tribunais. E posso dizer, Sr. Ministro, com um exemplo em concreto. No Tribunal de Arraiolos, porque tive oportunidade há pouco tempo de confirmar essa situação, no Tribunal de Arraiolos, o serviço que é prestado pelo Ministério Público às populações, com a prestação de informação jurídica, com o aconselhamento das pessoas em relação a um conjunto de situações relativamente às quais existem conflitos que podem ser dirimidos e evitando que esses conflitos cheguem a tribunal, é muito significativo. E deixando de existir o tribunal, deixa de existir aquele serviço do Ministério Público também. E esse dado devia ser um dado a ser tido em conta também nesta avaliação que é feita. Para além, Sr. Ministro, obviamente, de posições que vão sendo assumidas não só por muitas autarquias, mas também por muitos dos operadores judiciários, nomeadamente por advogados e por delegações de advogados em comarcas do nosso país, que presumo eu, façam chegar ao Ministério da Justiça exatamente as mesmas preocupações que têm feito chegar ao grupo parlamentar do PCP, e preocupações que têm a ver com a possibilidade de afastamento dos cidadãos em relação à Justiça. E chamo-lhe a atenção, Sr. Ministro, particularmente para a posição que foi assumida pela delegação de advogados de Santiago de Cacém, que, como sabe, está incluída numa das comarcas piloto, e as preocupações que são manifestadas pelos advogados daquela comarca com a possibilidade de afastamento dos cidadãos em relação à Justiça, com a reorganização, que resulta da reorganização judiciária, eu julgo que deviam ser devidamente tidos em conta, porque, Sra. Ministra, corremos o risco de facto, poupar uns milhões de euros, mas poupar uns milhões de euros à custa do afastamento dos cidadãos em relação à Justiça. E em muitas situações, Sra. Ministra, não há videoconferência que resolva os problemas, não há videoconferência que permita garantir essa aproximação. E a Sra. Ministra já aqui referiu em relação ao apoio judiciário, em relação ao mapa judiciário, corrijo, já fez aqui uma referência à especialização. E a Sra. Ministra faz aquilo que já antecessores seus fizeram, naquilo que é uma ligação direta entre a especialização e a qualidade da Justiça. Só há melhoria da qualidade da Justiça havendo especialização. E eu queria dar-lhe aqui uma outra perspectiva da avaliação da qualidade da Justiça, Sra. Ministra, e que tem que ver com a adequação das decisões proferidas pelos tribunais e a sua estabilidade e a sua aceitação por parte dos cidadãos que recorrem à Justiça. Porque
um elemento que é um verdadeiro elemento de avaliação da qualidade da justiça é a conformação dos cidadãos com as decisões judiciais que obtêm num determinado processo judicial. E isso reflete-se também nos recursos que são interpostos daquelas decisões judiciais. E eu, Sr. Ministro, gostava de deixar um desafio, porque infelizmente esse estudo que foi feito pelo Ministério da Justiça aparentemente preocupa-se com números, mas não se preocupa com isto, que são aspectos particulares do funcionamento do sistema judicial. E eu gostava, Sr. Ministro, já que está a rever aquele estudo, gostava de deixar este desafio. Faça-se uma avaliação da interposição de recursos pelos cidadãos das decisões que são obtidas nestes pequenos tribunais. Estes pequenos tribunais, onde não há especialização, são particularmente qualificados na produção de sentenças e decisões judiciais com as quais os cidadãos se conformam. Ou seja, uma justiça de qualidade na qual os cidadãos conseguem rever. E isso, Sr. Ministro, não se consegue quantificar com o número de processos entrados e o número de processos saídos, porque isso é avaliação estatística cega em relação àquilo que é a qualidade do trabalho do sistema judicial. E gostava, portanto, Sra. Ministra, de saber se eventualmente a Sra. Ministra, porque tem esse percurso de operadora judiciária e, portanto, consegue perceber com facilidade isto que lhe estou a dizer, gostava de saber se o Ministério da Justiça vai ou não considerar essa dimensão da avaliação da qualidade do sistema judicial, porque se considerar, se calhar vai encontrar muitas surpresas. Vai encontrar tribunais que, apesar de não terem uma pendência tão grande como têm outros, a qualidade do trabalho que é ali prestado, sem especialização, a qualidade do trabalho que é ali desenvolvido pelos magistrados, afinal de contas, acaba depois por traduzir-se na inexistência de recursos interpostos pelos cidadãos relativamente às decisões que obtêm. Sra. Ministra, sobre o sistema prisional, queria dizer-lhe o seguinte. Nós tivemos, de facto, no último mês e meio, notícias que dão conta de uma realidade alarmante. Uma realidade alarmante no sistema prisional, com sobrelotação de cadeias, com meios materiais, nomeadamente em termos de veículos, completamente desajustados daquilo que são as exigências do sistema prisional, com carências de pessoal, particularmente ao nível dos guardas prisionais, que são gritantes. Nada disto é novidade. E, aliás, a Sra. Ministra bem sabe que nada disto é novidade. Em julho do ano passado, Sra. Ministra, dirigi-lhe quatro perguntas escritas, precisamente sobre estas matérias. Sobrelotação das prisões, falta de guardas, horários e condições de trabalho nas prisões portuguesas, sobre dificuldades que se levantavam, por exemplo, com o funcionamento de torres de vigia em alguns estabelecimentos prisionais, dificuldades essas que resultavam da falta de guardas e da incapacidade de garantir os meios humanos para dar satisfação a essas exigências dos nossos sistemas prisionais, e obtive respostas a quase todas estas perguntas. Houve uma delas que não foi respondida relativamente aos concursos de guardas, mas praticamente em relação a todas estas perguntas foram dadas ao grupo parlamentar do PCP respostas tranquilizadoras, inclusivamente anunciando-se que estavam em marcha medidas para garantir 1000 novos lugares nos estabelecimentos prisionais em Portugal. A Sra. Ministra anunciou hoje mais 1323. Eu gostava de saber se estes 1323 se somam àqueles 1000 com que me respondeu no verão do ano passado, se são os mesmos acrescentados de mais alguns, portanto, e mais, Sra. Ministra. Tendo este anúncio sido feito em julho do ano passado, eu gostava de saber que medidas é que foram tomadas, entretanto, para que haja esse alargamento da capacidade de acolhimento do nosso sistema prisional, porque essa é uma resposta porque essa é uma questão que dá resposta a uma parte das preocupações e que tem que ver com a sobrelotação das cadeias, mas não responde ao resto, Sr. Ministro, e particularmente não responde à carência de recursos humanos, em particular à carência de guardas prisionais. Nós, obviamente, não estamos à espera que o Governo resolva de um dia para o outro, porque é impossível. Só se fizessem guardas prisionais de barro é que conseguiu resolver este problema de um dia para o outro. E, portanto, não estamos à espera que isto se faça de um dia para o outro. Agora, há medidas que podiam ter sido tomadas há mais tempo, particularmente esta em relação ao novo concurso. A Sra. Ministra bem sabe o que foi preciso insistir e persistir para levar por diante aquele concurso de guardas prisionais que tinha sido congelado anteriormente e que tinha andado a marinar já de anteriores governos. Mas queria dizer-lhe o seguinte, Sra. Ministra. Esta Comissão fez, há pouco tempo atrás, há alguns meses atrás, uma visita a um estabelecimento prisional aqui na área da Grande Lisboa. E, Sra. Ministra, considerando o número de reclusos existentes, as condições das instalações e o número de guardas existente naquele estabelecimento prisional e as deslocações
de presos que é preciso garantir, das três uma, Sra. Ministra. Ou ficam a faltar guardas nas instalações, ou há deslocações de reclusos que são efetuadas sem garantir as condições de segurança que se impõem, ou os guardas trabalham muito para lá de todos os limites legais previstos e admitidos pela nossa lei, ou então todas as hipóteses anteriores em acumulação. E isso, Sra. Ministra, é preocupante quando nós depois nos confrontamos com esta realidade que agora estamos a assistir, particularmente com as notícias dos últimos meses. E, Sra. Ministra, é um facto que estes problemas não se resolvem de um dia para o outro, mas o Ministério há muito tempo estava alertado para esta situação. Em particular, em julho, quando dirigimos aquelas perguntas escritas ao Governo, Sra. Ministra, nós não temos uma bola de cristal, mas temos acesso aos números da Direção-Geral de Serviços Prisionais, tal e qual, como têm em primeira mão os membros do Governo. E, portanto, esta situação já era expectável. A situação de ruína de muitos dos equipamentos do sistema prisional, em particular dos veículos com os quais se fazem as deslocações, há muito que era conhecida. E há medidas urgentes que deviam há muito ter sido tomadas. E, Sra. Ministra, se em relação ao concurso de guardas prisionais nós já temos esta perspectiva de realização daquele concurso, nós continuamos sem saber exatamente qual é a previsão que o Governo faz de necessidades em termos do corpo da Guarda Prisional e que medidas é que está já hoje a tomar para evitar os problemas que vão surgir no futuro com a aposentação dos guardas prisionais. Porque a Sra. Ministra sabe que esse é um problema que se vai colocar com grande gravidade nos próximos tempos. E essa é a pergunta que lhe faço, Sra. Ministra. Que previsão é que o Ministério já fez e que medidas é que já tomou para dar resposta a essas necessidades? Para terminar, muito rapidamente, Sra. Ministra, queria colocar-lhe algumas perguntas em relação à Polícia Judiciária. O Governo tem afirmado e reafirmado e sublinhado as preocupações com o combate à corrupção. Queria perguntar à Sra. Ministra porque é que o Departamento de Combate à Corrupção da Polícia Judiciária está sem diretor há 4 ou 5 meses. E que medidas é que o Governo já tomou para ultrapassar esse problema. Mais, que medidas é que o Governo tomou já para ultrapassar o definhamento de recursos que está a ser imposto, que vem sendo imposto, de há muitos anos esta parte à Polícia Judiciária, não só em termos de recursos humanos, mas também em termos de recursos materiais. A Sra. Ministra já hoje referiu os problemas com os carros celulares dos serviços prisionais. Sra. Ministra, quando a Polícia Judiciária tem o número de carros encostados que tem neste momento por incapacidade, em alguns casos que tem que ver com a aquisição do combustível, noutros casos que tem que ver com as condições de funcionamento dos veículos, obviamente que aquilo que está colocado em cima da mesa é a incapacidade da Polícia Judiciária de dar resposta às exigências que se lhe colocam. E, portanto, Sra. Ministra, gostava de saber também que medidas é que a Sra. Ministra tem, se vai continuar a política de definhamento dos recursos humanos e materiais da Polícia Judiciária, ou se, pelo contrário, há da parte do Governo uma perspectiva de investimento em recursos humanos e em recursos materiais para que a Polícia Judiciária possa cumprir as suas obrigações e em que termos é que esse investimento vai ser feito. Eu deixarei para uma segunda ronda um outro conjunto de questões que tenho ainda aqui alinhada, pois obviamente, porque teremos obrigatoriamente que recorrer à segunda ronda para colocar as questões todas que temos para colocar. Muito obrigado. Sra. Ministra, sobre o mapa judiciário, vamos lá ver uma coisa. O Sr. Deputado Ricardo Rodrigues já colocou uma parte do problema. O apagamento das estatísticas dos inquéritos de crime não quer dizer que por ser prática anterior que se justifique. E a consideração dos inquéritos de crime realizados, tal como muitos outros serviços desempenhados pelos magistrados do Ministério Público, e até a consideração das execuções ou da instrução criminal, devem ser devidamente tidos em conta para perceber exatamente qual é o papel que desempenha um determinado tribunal. E, portanto, isso é fundamental. E, Sra. Ministra, eu reafirmo, eu não sei se a Sra. Ministra tem cópia ou não, mas se não tivesse sido dirigida eu julgo que foi, esta deliberação da delegação dos advogados da comarca de Santiago de Cacém, é preocupante o retrato que aqui é dado, Sra. Ministra, em relação aos impactos desta organização judiciária que a Sra. Ministra quer levar por diante. E, portanto, Sra. Ministra, e com esta reorganização judiciária não há cidadãos que possam dizer que, em condições de igualdade, todos têm acesso ao direito. Porque não têm, Sra. Ministra. Não têm. Com estas condições, não têm.
cidadãos idosos com poucos recursos económicos, com dificuldades de mobilidade brutais, não têm o mesmo acesso à justiça que têm outros, porque a videoconferência não resolve os problemas do acesso ao direito e aos tribunais, Sra. Ministra. Não só não resolve do ponto de vista prático, como até do ponto de vista judicial. A Sra. Ministra bem sabe que há grandes dificuldades de compatibilizar a utilização da videovigilância com o princípio da imediação da prova em muitas circunstâncias. E a Sra. Ministra sabe que isso não é resolúvel por via da utilização da videoconferência. Ó, Sra. Ministra, e quando a Sra. Ministra diz categoricamente que garante que todos os cidadãos têm acesso ao direito, Sra. Ministra, eu já não vou por uma questão de economia de tempo, não vou, se a Sra. Ministra tiver interesse, depois posso relatar isto com mais detalhe, mas vou só sumariar. Uma cidadã, uma freguesia do Concelho de Évora, de São Miguel de Machede, que por não ter dinheiro para pagar as custas processuais para intentar um processo de crime, não conseguiu reaver os borregos que tinham sido roubados por um indivíduo que ela identificou, depois da GNR identificar o fulano e identificar que os borregos, sim senhora, correspondiam àquela descrição que a senhora tinha feita. Sra. Ministra, isto pode parecer uma caricatura, mas é uma pessoa que por lhe ser exigido o pagamento de uma taxa de justiça inicial superior ao valor dos borregos que lhe foram furtados, não recorre ao sistema judicial para reaver aquilo que lhe foi furtado. Ó, Sra. Ministra, em relação aos concursos dos guardas, queria ainda assim voltar a esta questão para clarificar o seguinte. Sra. Ministra, o concurso que neste momento está em curso, o curso de formação de guardas que neste momento está em curso, era para ter começado em março de 2011. Não é da sua responsabilidade, é do governo anterior. Mas a Sra. Ministra, quando assumiu funções, tinha condições para ter iniciado aquele curso de formação de guardas. E não iniciou. Iniciou no início deste ano, 2012. E a Sra. Ministra bem sabe a insistência que houve da parte do grupo parlamentar do PCP, em sede de orçamento de Estado, da insistência que houve por parte do próprio sindicato, dos próprios formandos. A Sra. Ministra bem sabe do que foi preciso para que este curso arrancasse no início de 2011. Agora, há aqui um problema, Sra. Ministra. Este curso já devia levar pelo menos mais 6 meses do que aquele que leva. É uma preciosidade, é uma questão, um preciosismo. É um preciosismo, não é? Não é. A Sra. Ministra bem sabe que estes guardas que estão agora a ser formados só vão estar ao serviço daqui a muito mais tempo. Porque a formação dos guardas demora, em média, cerca de 2 anos, até eles poderem estar ao serviço do sistema prisional. E, portanto, a Sra. Ministra bem sabe que a previsão de necessidades dos guardas tem que ser feita pelo menos a 2 anos com 2 anos de antecedência. E a questão que eu lhe coloquei foi esta. Sr. Ministro, nós neste momento já estamos numa situação de ruptura. Porquê? Porque os governos do Partido Socialista não calcularam devidamente as medidas que deviam ter calculado. Não é da sua responsabilidade, é um facto. Agora, a questão que eu lhe coloco é esta. Quais são as previsões que o Ministério da Justiça está a fazer para os próximos tempos, particularmente para o próximo ano, sobretudo considerando o cenário, que é um cenário preocupante, de aposentações do seio da Guarda Prisional. Porque se não começar já a tomar medidas para corresponder a uma situação que se vai criar daqui a 1 ano ou 2, a situação será ainda muito mais grave. E é essa a questão que o questionista e gostava de ter uma resposta. Que previsão é que o Ministério da Justiça está a fazer e que medidas é que o Governo está já neste momento a tomar para corresponder a essa situação que vai acontecer no futuro? Para terminar, Sr. Presidente, para não estender muito mais este conjunto de questões, vou dirigi-las, muitas delas, à Sra. Ministra por escrito, porque não tenho possibilidade de fazer na audição, vou dirigi-las por escrito. Sra. Ministra, Direção Central de Combate à Corrupção da Polícia Judiciária. Da nossa parte, uma matéria com esta importância não se resolve com nomeações interinas. E nós julgamos que devia haver, se a preocupação do Governo com o combate à corrupção é que a Sra. Ministra diz ser, tinha que haver outro tipo de decisões e outro tipo de resolução destes problemas. Sra. Ministra, em relação à Polícia Judiciária, volto a insistir na pergunta porque a Sra. Ministra não respondeu. Quais são as previsões do Governo em matéria de investimento na Polícia Judiciária em termos de recursos humanos e materiais? Já nos falou das infraestruturas, estou-lhe a perguntar investimento em recursos humanos e materiais. Vai ou não vai o Governo dar cumprimento à decisão do Comitê Europeu dos Direitos Sociais do Conselho da Europa, que o Governo aceitou, e que condenou o Estado português relativamente à remuneração do Serviço de Piquete e de Prevenção Ativa na Polícia Judiciária. E por último, 2 questões, Sr. Ministro, que eu julgo que são decisivas em relação à Polícia Judiciária. Vai ou não haver investimento para a reestruturação do Sistema Integrado de Informação Criminal da Polícia Judiciária? E quais são as previsões, quais são as intenções do Governo relativamente àquela resolução do Conselho de Ministros relativamente à STIC?
particularmente em relação à Polícia Judiciária. Sr. Ministro, esta matéria é uma matéria de particular preocupação, sobretudo porque não se sabe qual vai ser o destino do data center da Polícia Judiciária. Tendo em conta aquela resolução do Conselho de Ministros, relativamente às tecnologias de informação e das comunicações, gostava de que a Sra. Ministra pudesse afastar todas as preocupações e dar uma resposta categórica relativamente àquilo que é a manutenção na Polícia Judiciária dos meios informáticos de que a Polícia Judiciária hoje se socorre, sem transferência para fora daquela instituição, de informação que é particularmente sensível e melindrosa.